Olá pessoal, a paz do Senhor. Vamos estar assim começando a gravar nossas videoaulas com resumos das apostilas. Essas apostilas vão ser disponibilizadas em PDF para vocês, só entrar em contato. Também está gravada o áudio dessas apostilas e essas videoaulas explicativas, dando assim, argumentando um pouco sobre o tema. Vamos estar fazendo assim vídeos curtos, no máximo de 15 minutos, 10 a 15 minutos. Vamos fazer vários, né? Para completar apostilas. As apostilas são em média de 20 a 30 páginas cada apostilas. Então vamos estar assim começando, né? E você acompanhe os vídeos. E vamos depois organizar numa playlist. E você vai estar assim acompanhando nossas aulas, né? Segue aí a primeira. Vamos estar assim disponibilizando sempre para vocês, gravando esse vídeo, arrumando tempo na madrugada, o horário que a gente tiver, muitas vezes cansado, mas vamos estar assim gravando, compartilhando com você. Temos todas as apostilas do curso completo, são 16 apostilas com os temas mais fundamentais que eu escolhi dentre 48. Pegamos 16 para estar assim disponibilizando para vocês. Tem a apostila, nós temos o áudio da apostila para você escutar e temos também as videoaulas explicativas para te dar uma dimensão. Você não tem desculpa para não aprender a palavra de Deus, né? De forma sistemática, o estudo sistemático da palavra de Deus. Então, conte conosco. Essas aulas são do nosso curso de teologia. Teologia vem da palavra theos, que é Deus. Logia, estudo ou doutrina. Então, estudo de Deus ou doutrina de Deus. A primeira aula que vamos assistir é a aula sobre bibliologia, que vai ser a ferramenta, o nosso parâmetro, a nossa régua, nosso manual, a nossa bússola para este estudo. O que significa bibliologia? Bibliologia é a ciência que estuda a Bíblia, sobre os seus aspectos e observações gerais, né? Sua leitura, seu estudo, sua estrutura, sua divisão em livros, capítulos, versículos, sua classificação, suas particularidades, seu tema central, sua tradução, sua preservação, a sua história, a sua cronologia, a sua formação, sua autoridade, como um livro divino. Ainda tem a sua autenticidade como a palavra de Deus, sua inerrância, sua integridade e a sua veracidade. A verdadeira teologia é extraída da Bíblia, né, no âmbito teológico. Bibliologia está agrupado dentro da teologia sistemática. Estudamos ela de forma sistematizada, como o nome já diz, né? Um departamento também da teologia bíblica, né? A palavra Bíblia passou por grandes mudanças. Biblos, né, era o nome da antiga cidade da Fenícia, né, famosa pela exportação de papiros, né, que veio ser assim o material usado que vai ser escrito, né? A origem da Bíblia. Os escritos sagrados, livro santo, Sagradas Escrituras, livro do Senhor, a palavra de Deus, e também tem nomes figurativos como lâmpada, martelo, mel. Então são assim versículos que a Bíblia fala sobre a própria palavra, como essas linguagens figurativas. Ela começou a ser escrita por volta de 500 anos depois de Abraão. Encontramos através de Moisés. Esses 10 mandamentos foram os primeiros escritos que temos conhecimento. Foi o escrito dos 10 mandamentos, escrito pelo próprio Deus em tábuas, né? As tábuas da lei. Vamos assim começar estudando sobre os manuscritos originais. Eles datam do ano de 277 a.C., o Antigo Testamento, que foi predominantemente escrito em hebraico, como também os do Novo Testamento, cerca de 100 a 150 depois de Cristo, né? Encontrados recentemente, eu digo recentemente dessa nova era nossa aqui, da era moderna, no ano de 1947, foi encontrado no Mar Morto, conhecido os manuscritos do Mar Morto. Um jovem pastor de ovelha árabe, ele encontrou vários desses escritos originais, né? E grande parte dele hoje se encontra em museus da Europa. Sobre os idiomas dos manuscritos, os primeiros foram escritos
o Antigo Testamento na sua totalidade em hebraico, né? A língua do povo hebreu, né? No tempo de Jesus, algumas partes são citadas, foram escritas em aramaico, como alguns livros como o de Daniel, que na época eles estavam no período de Babilônia, do cativeiro. Eles também têm umas passagens em aramaico, mas o Novo Testamento foi escrito na sua totalidade em grego, porque era a língua dominante da época, né? O texto de aramaico, quando os judeus voltaram do exílio, passaram a ser uma língua que eles falavam. Então, alguns dos escritos foram desses, né? No livro de Esdra e no livro de Daniel tem algumas citações em aramaico, mas o Novo Testamento foi todo escrito no grego, né? Porque era a língua da época. Sobre os autores da Bíblia, primeiro vamos deixar bem claro: a Bíblia é o livro dos livros, né? Não tem denominação melhor para ela do que a palavra de Deus por excelência, né? Foi escrita por inspiração do Espírito Santo. Sobre os autores da Bíblia, foram cerca de 40 autores que escreveu a Bíblia. Claro que todos sobre a direção do Espírito Santo, né? Entre as profissões desses autores, nós encontramos reis, legisladores, tribunos, profetas, estadistas, pescadores, médicos, pecuaristas. Então, assim, uma variedade em ambientes diferentes. Foram escritos em palácios, outros foram escritos em prisões, outras em guerra, outros em estado de paz. Então, vemos que a Bíblia, ela consegue, né, a sua coerência, a sua unicidade, a sua autoridade, dada principalmente através do Espírito Santo, que é o autor intelectual da Bíblia, né? Hoje, nossas Bíblias aparece o nome dos autores, né? Mas nem sempre foi assim, pois no início alguns escritores permaneciam anônimos, né? Mesmo assim, o livro aparece como um único autor, como eu disse, que é o Espírito Santo, que escreveu assim e direcionou o livro por completo. A primeira tradução da Bíblia, e a tradução da Vulgata Latina, foi quando se reuniu 70, são dos 70, que eles pegaram tudo que tinha escrito da Bíblia e transferiu para o latim, né? Por isso conhecido como Vulgata Latina. Isso foi no século IV, né? Pois tinha feito uma revisão por Jerônimo, um estudante dedicado, né, que escreveu, pegou esses escritos em hebraico e grego e transferiu assim para o latim, e esta foi a Bíblia católica. Agora, uma vez que entendemos que a Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento no hebraico, né, predominantemente, e o Novo Testamento no grego, vamos entender sobre o contexto da época que a língua, a partir do século II, a língua usada, né, era o latim. A Europa usava essa linguagem. Então, assim, houve a necessidade de fazer essa tradução. Traduziram o hebraico para o latim, como também o grego para o latim. E essa se tornou por quase 1000 anos a Bíblia, né? E foi usada até o período pré-reforma, que foi quando John Wycliffe, ele, no ano de 1383, ele era um grande erudito e ele resolveu traduzir para cada, no caso, para o seu idioma, o inglês. Ele queria que o povo tivesse acesso à leitura da Bíblia, porque quem tinha o domínio da língua era a Igreja Romana, né? Os oficiais da Igreja Romana eram os únicos que tinham acesso à palavra. Então, John Wycliffe foi o primeiro protestante, considerado o primeiro protestante, pois ele fez a tradução da Bíblia para a língua inglesa. John Wycliffe, ele sofreu perseguição e ira por causa disso. Para fazer um exemplar da Bíblia se levava quase um ano escrevendo para poder fazer, e o exemplar custava muito caro, né, para conseguir fazer. A ira levantada contra John Wycliffe foi tão grande que
após ele estar morto na Igreja Romana, 40 anos depois que ele tinha morrido, mandou lá pegar o caixão dele, né, com seus restos mortais, tocaram fogo e disso ainda pegaram as cinzas, foi queimado publicamente e foi jogado no rio Swift, né? E desse rio teve um pregador cristão, Tom Fuller, que escreveu: o Swift levou ao Avon e o Avon a Sabrina e aos mares estreitos, e este ao grande oceano. Assim as cinzas de John Wycliffe são símbolos de uma doutrina que agora tem se espalhado por toda a parte do mundo, para você ver a importância que você deve dar à palavra de Deus. Então, meus irmãos, com a chegada da imprensa no 1454 por Gutenberg, né, na Alemanha, isso foi uma grande ferramenta para a palavra de Deus ganhar o mundo, né? A primeira tradução para o português foi por volta do ano 1700, que veio chegar aqui. No ano de 1778 foi publicado o primeiro Novo Testamento, traduzido pelo Padre Antônio de Figueiredo, né? Ficou essa tradução aqui. A Bíblia mesmo veio ser impressa no Brasil aqui no ano de 1952, época dos nossos pais aí, né? De alguns nossos, ou alguns avós, na época de algum avô, um pessoal mais jovem que está assistindo, foi no período de 1954, 1952 que chegou assim a Bíblia. Agora vamos ver sobre a organização da escrita e como ela está feita na Bíblia. Sobre a organização da escrita, como a Bíblia está organizada. A Bíblia, ela nem sempre foi assim como conhecemos, capítulos, versículos e parágrafos. Ela está organizada de uma forma que hoje facilitou um pouco a nossa compreensão, mas temos que ter cuidado em ler para não desvincular o texto do seu contexto. A Bíblia hoje, como ela está organizada? Ela está organizada em Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo com 39 livros e o Novo com 27 livros. Eles estão fazendo um todo 66 e ela não está organizada de forma cronológica. Ela está organizada por ordens de assuntos. A primeira divisão que foi feita na Bíblia foi em capítulos. Foi no ano de 1250, pelo cardeal Hugo. A divisão em versículos só aconteceu 310 anos depois, que foi a Bíblia de Genebra. Ela foi feita e assim se dividiu, e foi a primeira a omitir os livros apócrifos, os livros que não entrou no canon sagrado. Veremos a seguir sobre o canon, o que significa. Agora veremos a classificação dos livros, como eles estão classificados. Primeiro vem a Torá, ou Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois vem os livros históricos, que são da sequência da organização Josué, Juízes e Ruth. Depois do livro de Ruth vem 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, depois 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Os livros da literatura poética, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. Depois vem os livros proféticos, esses divididos em 4 profetas maiores e 12 profetas menores. Os profetas maiores Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel.
sendo que o de Jeremias também tem o de Lamentações, que conta os 4 profetas maiores. Esses profetas maiores não é, vale ressaltar que não é pela a importância deles, mas sim pelo conteúdo de escritos que foram feitos, pelo volume de escritos, não pela importância do profeta, mas pela quantidade de escritos. Então são 4 profetas maiores, só que um escreveu 2, que foi Jeremias, que escreveu Lamentações de Jeremias. Aí vem os profetas menores, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Depois disso entra o período interbíblico, a qual nenhum escrito foi entrado para o cânon da Bíblia. Esses quase 400 anos, primeiro evangelho é o de Mateus, depois vem o evangelho de Marcos, na ordem de organização, depois vem o evangelho de Lucas e depois o evangelho de João. São os livros biográficos. Aí entra aí o livro histórico do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos, que é a história da igreja no Novo Testamento. Entra a sequência, que são as epístolas paulinas, que são as cartas de Paulo: Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. Depois vem Epístola aos Hebreus. Não tem o nome do autor, na Bíblia não descreve o nome do autor. Alguns atribuem a Paulo, mas não dá certeza. Os teólogos não chegaram à conclusão. Depois vem as epístolas universais. Você vê que as epístolas é direcionada às cidades a qual igrejas foram fundadas. Mas aí vem as epístolas agora universais, que são as epístolas de Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas. E depois vem o livro de Apocalipse, literatura apocalíptica ou escatológica ou doutrina da revelação, estudo da revelação, que é o de João na ilha de Patmos. Assuntos do livro, os assuntos que são tratados nos livros. Do Antigo Testamento, conta-nos a história do povo de Israel, começando pela história do povo hebreu, o que ocorreu no período patriarcal, no período dos juízes, no período dos reis e a divisão do reino, cativeiro. Então assim está organizado. Vamos lá, primeiro vem o Pentateuco, o livro de Gênesis. Este livro dá início dos tempos, faz uma narrativa da revelação de Deus com o homem e a promessa dada a Abraão e seus descendentes. O livro do Êxodo já é aqui no período que eles passaram 400 anos no Egito, para levar para o povo para fugir da grande fome. E aí no livro de Êxodo trata de quando José já era morto há muito tempo, o povo não se lembrava, era o novo faraó, não conhecia mais a história de José. E aí o que ocorre? O povo passou a ser escravo e eles começaram a clamar a Deus por uma libertação. Então o livro de Êxodo trata disso, que é o livro da saída. O livro de Levítico, por sua vez, ele foi para tratar sobre as 12 tribos de Israel. Transcreve todas as leis, regras, rituais e cerimônias. O livro de Números, os israelitas andaram pelo deserto por 40 anos. Era um trajeto subindo ali pelo Egito, a parte norte do Egito, ali a terra de Gozém. E se eles subissem ali, mediando ali, cercando o mar Mediterrâneo, eles chegariam em 40 dias. Mas eles passaram 40 anos no deserto, Deus preparando aquele povo. Então o livro de Levítico transcreve todas as regras, leis concernentes a rituais e cerimônias.
Já no livro de Números, os israelitas andaram pelo deserto e até entrar na terra de Canaã, a terra prometida. Este livro provém dos censos, das contagens. Então número significa as contagens que foi feita do povo durante a permanência do deserto. O livro de Deuteronômio foi uma repetição, foi o discurso que Moisés proferiu. Ele repassou com seu povo todas as leis de Deus para o povo israelita. O nome do livro, porém, vem desta repetição, a lei. Aí finaliza com a morte de Moisés. E aí entra o livro do primeiro juiz, que foi Josué. Moisés atravessou o Mar Vermelho e Josué agora se encarregou de atravessar o Jordão e de fato chegar a Canaã. Josué foi o líder do exército, foi um general. Em todas as suas vitórias sobre os cananeus, o livro termina com a distribuição da terra entre as 12 tribos, a repartição da tribo de Israel, e a divisão das terras com este povo, a qual Deus tinha prometido. No livro de Juízes, os israelitas frequentemente desobedeciam. Você vê várias vezes no livro de Juízes, e o povo se esquecia de Deus. Morria um juiz e o povo se esquecia de tudo. Deus levantava outro juiz a trazer o povo, a guiar o povo e libertá-los da opressão dos inimigos que eles tinham ali ao redor da terra. O livro de Ruth, ele vai narrar a história, a sogra Noemi para uma terra, e lá os filhos morreram, o pai, e aí os filhos tinham se casado, ficaram uma viúva, e Noemi retornou para a sua terra, e aí a nora Ruth, ela quis retornar com a sua sogra, e nisso ela passou a fazer parte da linhagem de Jesus. Ela era uma moabita. Depois veio o livro de Samuel, 1 Samuel. Samuel foi um líder de Israel, conta a história lá de Ana, que queria um filho, e esposa de Eucana, e clamou e pediu. Foi na época do sacerdote Eli. Então Samuel nasceu e foi ele que ungiu. Foi quando o povo não queria mais um juiz, o povo queria igual ser a terras vizinhas, eles queriam um rei. Então eles pediram um rei para reinar sobre eles. E Samuel chegou a ficar triste, mas Deus disse: não, Samuel, eles querem um rei, vamos dar um rei. Então foi aí que ungiu o rei Saul, que começou o reinado sobre o povo de Israel. No segundo livro, a gente vê já o reinado de Davi. A nação tornou-se forte e foi unificada. Mas depois dos pecados de Davi, adultério, assassinato, o qual a Bíblia não omite, tanto na família quanto a nação sofreram. Primeira Reis começa com o reinado de Salomão em Israel. Depois da morte, o reino foi dividido. O seu filho Roboão, a qual, por falta de sabedoria, ao não ouvir um pedido de Jeroboão para ter um pouco de misericórdia com o povo, Roboão foi um rei mau. E aí Deus permitiu que Roboão ficasse com a tribo de Judá, a qual ficou Judá e Benjamim. Depois veio o livro de Crônicas. O livro das Crônicas começa com a genealogia de Adão até Davi. E em seguida conta-nos os incidentes do reinado de Davi. Já o segundo Crônicas, ele cobre o mesmo período do segundo Reis, só que com ênfase em Judá, ou a parte sul, e os seus governantes. Aí sabemos que Israel foi destruído bem antes de Judá. Judá permaneceu porque tinha uma promessa de que o Messias ia nascer lá. Entra o livro de Esdra, foi quando o povo, que também foi levado depois cativo, o povo de Judá para a Babilônia, durou algumas décadas, foram 70 anos que eles ficaram no cativeiro. Então o livro de Esdra trata do retorno do povo, da qual trazia o povo de volta para Judá,
ir lá restabelecer o povo, o culto, e honrar a Deus e a lei. Neemias, depois do templo foi reconstruída, a muralha protetora ao redor de Jerusalém, esse trabalhou. Neemias fez a parte da reconstrução, na parte física da cidade, e Esdras foi na questão da parte espiritual. Nesse período que o povo estava cativo, período Medo-Persa, conta-nos a história nesse livro de Esther, conta-nos a história da rainha da Pérsia, que era uma judia, que era Esther, a qual ela acabou se casando com o rei da Pérsia e impediu que seu povo fosse destruído, porque houve uma trama para destruir os judeus, mas através da intercessão de Esther, o povo não foi aniquilado. Entramos agora nos livros poéticos. Primeiro entra aqui o livro de Jó. E a principal interrogação do livro de Jó é por que os inocentes sofrem, né? Essa história é tratada em Jó. Começa ali, né? Jó, homem temente a Deus, que se desviava do mal. E a gente vê aquele argumento de Satanás perguntando a Deus: ele está te servindo só por causa do que tu dá a ele, não? Então a história de Jó é uma história poética. Diz alguns que foi o primeiro livro escrito, né? Mas aí também vem agora o livro de Salmos. O livro de Salmo não são capítulos, são números, por se tratar de louvores, de adoração do povo judeu. E são salmos que foram escritos para adorar, para expressar alegria, para expressar a glória de Deus, mas também muitas vezes servia para o povo expressar o seu desespero, a sua falta de esperança, a fúria do povo. E também alguns pedindo e clamando por misericórdia, e salmos alguns de arrependimento. O livro de Provérbios é atribuído a Salomão. Provérbios é um livro de uma pessoa sábia, madura, enquanto o Eclesiastes trata da história de um jovem de um senhor, já que viu de tudo, provou de tudo, e no final ele chama: para que vale tudo na vida se no final ele diz tudo é vaidade, tudo é vaidade. O Cânticos foi um livro quando ele escreveu, provavelmente quando era jovem, porque trata de um jovem apaixonado pela sua noiva. É atribuído também esse livro ao amor de Cristo pela sua igreja. E agora vamos entrar nos livros proféticos. Depois da Torá, dos livros históricos, veio os livros poéticos. Agora vamos entrar nos livros proféticos. Os primeiros livros proféticos que estão organizados na Bíblia, vem um livro de Isaías. Isaías foi um profeta a qual foi apregoado o juízo de Deus às nações. Indicou um futuro rei, Davi, e prometeu uma era de paz e tranquilidade. Jeremias, muito antes do povo ser levado cativo à Babilônia, profetizou e previu a justiça de Deus, sendo a quase totalidade da sua mensagem sobre a destruição do reino, e também fala do novo pacto de Deus. Então Jeremias foi um dos que profetizou sobre o cativeiro de Babilônia, e por várias vezes ele foi oprimido por falar a verdade, por ser um profeta de exortação. Tanto que ele chegou depois e escreveu a Lamentações de Jeremias, que era Jerusalém quando cativa. Ele narra o lamento, né, pela cidade que foi invadida. Vem o profeta Ezequiel, né, um profeta que foi dado aos judeus, que quando estavam cativos na Babilônia, Ezequiel foi levado e profetizou em Babilônia, né? Daniel também é um dos que foi levado, mas Daniel não retornou. Daniel ficou lá e profetizou. A primeira parte do livro de Daniel é uma parte histórica dali, contando como foi o enfrentamento das pressões lá no cativeiro de Babilônia. Mas este livro também inclui profecias, muitas dessas também associadas
a João no Apocalipse, ó, anos, séculos depois. Então a Bíblia é linda. Aí vem agora, depois desses 5 livros maiores, que é dos 4 profetas, vem os 12 profetas menores. Vamos lá eles. Oséias usou a lição de sua dedicação à sua esposa, mesmo enfrentando a infidelidade, para ilustrar o adultério que o povo de Israel tinha feito com Deus. Então ele, com amor fiel de Deus, não muda. Assim como Oséias simbolizou o casamento com a prostituta, Israel estava simbolizando uma prostituta. Então Deus estava mostrando, através do sofrimento de Oséias, o que o povo de Israel estava fazendo. Veio o profeta Joel. Depois de uma praga de gafanhoto, Joel adverte o povo para se arrepender-se. E é no livro de Joel que está: eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito, coisa que se cumpriu lá em Atos 2. Vemos também aqui o profeta Obadias. Obadias profetizou o juízo que recairia sobre Edom, um país vizinho de Israel. Profeta Jonas, quem não conhece o profeta Jonas? O profeta Jonas não queria profetizar para o povo de Nínive, que era inimigo ferrenho do povo de Israel. Ele, na verdade, não queria que o povo se arrependesse, mas ele foi lá, mesmo contra a vontade, e pregou, e o povo se arrependeu. Aqui, como eu disse, não está na ordem cronológica. Você vê que esse profeta aqui, Jonas, ele profetizou para Nínive. Nínive, na época, era a capital da Síria, a qual veio a destruir o povo do norte, bem antes. Então não é a ordem cronológica, é a ordem de assuntos. Vamos lá. Profeta Miqueias. A mensagem de Miqueias a Judá era uma mensagem de juízo, ao invés de perdão e esperança. Especialmente notável em um verso em que ele sintetiza o que Deus pede de nós. O profeta Naum anunciou que Deus destruiria o povo de Nínive por causa da sua crueldade na guerra. Era um povo terrível. Abacuque. Este livro apresenta um diálogo de Deus com Abacuque sobre a justiça e o sofrimento. Em Abacuque que vemos: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, mas eu me alegrarei no Senhor. Vem aqui o profeta Sofonias. Sofonias anunciou o dia do Senhor, que traria o juízo sobre Judá e as outras nações vizinhas. Este futuro deveria ser dia de destruição para muitos, mas um pequeno grupo fiel a Deus sobreviveria para bendizer a Deus, bendizê-lo no mundo. Profeta Ageu. Depois que o povo voltou do exílio, o povo ficou preocupado com suas coisas, não estava ligando para o templo, para a casa do Senhor, estava preocupado com o seu bem-estar, a sua casa tão somente. Aí o profeta Ageu recordou o povo da prioridade, que era reconstruir o templo de adoração ao Senhor. Profeta Zacarias, o mesmo que Ageu. Zacarias pediu o povo para reconstruir o templo, isso de forma brilhante. E Malaquias, depois do retorno do exílio também. Você vê que Ageu, Malaquias e Zacarias são da mesma época, por isso está organizado por assuntos aqui. Depois do exílio, o povo chegou de novo a descuidar-se de sua vida religiosa. Malaquias tratou de inspirá-lo novamente, falando do dia do Senhor. Você vê que Deus sempre alerta o povo, sempre a Bíblia, sempre avisando, nunca acontece nada antes que Deus não revele. Então assim está o Antigo Testamento com seus 39 livros. Depois de Malaquias houve um período de 400 anos de silêncio, que é o período interbíblico. Os livros do Novo Testamento foram escritos pelos discípulos de Jesus. Conta-nos a história de Jesus, que queria que os outros conhecessem essa história. Então, o primeiro evangelho é o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus cita muitas passagens do Antigo Testamento. Desta forma, é atraente aos judeus, a quem apresenta Jesus como Messias, prometido das Escrituras do Antigo Testamento. O Evangelho assim escrito para os judeus, que eles compreendessem. Você vê que
traz a genealogia de Cristo de forma mais completa, né? E conta desde o seu nascimento, morte e ressurreição, e dá uma ênfase aos ensinamentos. É como se fosse um livro didático, pedagógico do Evangelho. O livro de Marcos, alguns historiadores dizem que foi o primeiro livro a ser escrito, mas como eu disse, a Bíblia não está por ordem cronológica. Marcos escreveu um evangelho curto, conciso, mas repleto de ação. Sua meta era aprofundar a fé, a dedicação dos crentes, da comunidade a qual ele escrevia. O evangelho de Lucas é um dos evangelhos mais detalhados que tem. Lucas, ele mostra e enfatiza o quão ao alcance está a salvação de todos. Ele mostra Jesus ali com gente pobre, com os necessitados que viviam à margem da sociedade. João, o evangelista, não é o João Batista, é o João Evangelista que escreveu, o mesmo que escreveu as epístolas lá na frente, depois o Apocalipse. João coloca-se à parte dos outros três. Os outros três é também conhecido como evangelhos sinóticos. O livro de João, ele organiza sua mensagem focando em 7 sinais que apontam Jesus como um filho de Deus. Do seu estilo de escrever, é reflexivo e repleto de imagens e figuras. Você vê que ele diz: o Cordeiro de Deus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já começa o livro dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne. Então João já vem de maneira direta. O escritor agora vem um livro, passados os 4 evangelhos, vem um livro de Atos. O livro de Atos é o livro histórico da igreja. Quando Jesus se ausentou-se de seus discípulos, o Espírito Santo veio, né, no evento de Pentecoste, e aí a qual a igreja foi adornada de dons, recebeu o Espírito para ser testemunha do Senhor, tanto em Jerusalém, Samaria e a Judéia e todos os confins da terra. Então é um livro que trata como a igreja primitiva se propagou e cresceu, né, e foi até o mar Mediterrâneo e se espalhou, né. Vem agora e conta também no capítulo 9 a história de Paulo. Paulo esse que era perseguidor, que veio a se converter e se tornar um grande apóstolo, por ser um poliglota. Jesus escolheu Paulo, que era um perseguidor, e Paulo esse passou a ser um grande missionário. Aí começam as cartas paulinas, epístolas. Carta de Romanos. Nessa importante carta, Paulo escreve aos romanos sobre a vida no Espírito, que é dada pela fé aos crentes em Cristo. O apóstolo reitera-lhe a imensa bondade de Deus e lhes declara que através de Jesus Cristo, Deus nos aceita e nos liberta de nossos pecados. Tem aí a primeira epístola aos Coríntios, trata especificamente dos problemas da igreja, dissensões, imoralidades, problemas, aquela confusão toda que tinha no início da igreja, e Paulo escreveu essas cartas como doutrina, como ensinamentos para estes novos cristãos. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo descreve sobre sua relação com a igreja de Corinto e os efeitos que alguns falsos profetas, alertando sobre os falsos profetas e o cuidado que o povo deveria ter no ministério. Paulo orienta sobre dons, essas coisas todas. No livro de Gálatas, ele expõe a liberdade, conhecida como a Carta Magna, a qual os crentes reconciliados em Cristo, em Deus, reconciliados em Deus através de Cristo, não deveria mais ser levados pelo jugo da lei, mas sim pela graça. Expõe bastante a graça no livro de Gálatas. O livro de Efésios, o tema central dessa carta é o propósito eterno de Deus, que é agrupar muitas nações, raças, né, a igreja universal de Jesus Cristo na terra. A carta de Filipenses, a ênfase desta carta é o prazer que o crente em Cristo encontra em todas as situações da vida. Paulo escreve essa carta numa prisão, mas ele mostra que apesar de tudo, do sofrimento, tudo, é muito gratificante, muito prazeroso servir ao Senhor. Depois de Filipenses vem Colossenses.
Paulo relata aos crentes em Colosso que ponham de lado suas superstições e tragam Cristo para o centro da sua vida. A preocupação de Paulo era: olha, não perca o foco é Cristo, o foco é Jesus. Em 2 Tessalonicenses, como na primeira, Paulo fala do retorno de Jesus ao mundo. Também trata de preparar os crentes para a segunda vinda de Cristo, especialmente no capítulo 4, versículo 16. Ele fala a respeito dos que dormiam, porque eles tinham uma dúvida. Eles esperavam Jesus naquela época. Alguns morreram, aí alguns se entristeciam, aí Paulo escreve doutrinando eles sobre esse assunto, ensinando. Depois vem a carta a Timóteo, um jovem pastor que Paulo adotou como filho. Esses escritos de Timóteo servem como guia para esse jovem líder cristão da igreja primitiva. Paulo dá conselhos sobre a adoração, o ministério e as relações dentro da igreja, orientando o povo como deviam se comportar uns para com os outros. Na segunda epístola, a segunda carta de Timóteo, nela ele dá os últimos conselhos ao seu companheiro de trabalho, que foi Timóteo. Tito estava ministrando em Creta. Paulo aconselha como ajudar aos novos cristãos. A gente vê a carta de Filemon. Filemon é incitado a perdoar o seu escravo, que era Onésimo, que tinha fugido do seu senhor, e Paulo faz uma carta recomendando que Filemon recebesse Onésimo. Eu te peço, não que eu não tenha autoridade de te ordenar, mas eu te peço com amor, receba Onésimo. Aí vem a epístola aos Hebreus. Essa aconselha os novos cristãos a ir mais adiante dos rituais e cerimônias tradicionais e dar-se conta de que Cristo todos têm onde se encontra o destino correto. Vem agora a carta, para você até decorar as cartas, os amigos chegados de Jesus, Pedro, Tiago e João. Então, aí vem aqui as cartas dos três, né? Tiago aconselha os crentes a pôr em prática suas crenças e também oferece ideias práticas de como viver a sua fé. 1 Pedro conforta os primeiros cristãos que estavam sendo perseguidos na sua fé. Uma palavra de orientação, de ânimo, de perseverança. 2 Pedro, ele adverte os crentes sobre os falsos mestres e estimula a seguir leais a Deus, estimula os cristãos a seguir leais a Deus. Vem agora as epístolas, as cartas do evangelista João. 1 João, ele explica as verdades básicas sobre a vida com ênfase no mandamento de amar uns aos outros. Em 2 João, dirigida à senhora escolhida e aos seus filhos, advertindo aos crentes sobre os falsos profetas. 3 João, em contraste com a segunda carta de João, este fala da necessidade de receber aqueles que predizem em Cristo. Epístola de Judas. Judas adverte os crentes contra a má influência de pessoas fora da irmandade dos crentes. Então esse Judas aí não é os Iscariotes não, que traiu Jesus. É Judas, irmão de Jesus. Apocalipse. Aí vem este livro que foi escrito para dar alento aos crentes que estavam sendo perseguidos e afirmar sua fé, que Deus cuida deles, usando símbolos, visões. O autor ilustra o triunfo do bem sobre o mal e a criação de um novo céu e a nova terra. Trata das últimas coisas, das coisas do fim, e as coisas do fim são melhor do que as do começo. Vamos ver na próxima aula sobre o cânon da Bíblia, o que significa e como foi composto. Vamos agora dar continuidade, vamos falar sobre a canonicidade da Bíblia. O cânon vem da palavra grega kané, que significa régua, né? Método ou regra, de uma maneira de medir os escritos. A igreja primitiva usava ela no sentido de regra.
como estatuto, regulamento dos livros inspirados para compor a Bíblia. O Antigo Testamento, o cânon foi fechado por Esdras, cerca de 400 anos de Cristo. Na apostila parece que está escrito 400 depois, não, foi 400 anos de Cristo que o Antigo Testamento foi encerrado. Esdras, um escriba, ele da época de Neemias, de Malaquias, contemporâneos que foram aqueles exilados que voltaram do exílio, e ele usou essa palavra de Deus, usou o Antigo Testamento até para reavivar aquele povo e criar, né, assim, o estudo da palavra. Foi quando os judeus se organizaram, os seus escribas, para assim ajuntar e fechar o cânon do Antigo Testamento. A Bíblia ficou dividida em Torá, os livros proféticos, né, e os livros históricos e poéticos. Para ser aceita no cânon, o livro ele precisa de autoridade, confiabilidade, aceitabilidade e dinamismo. A autoridade ela tem que ser divina e profética. A confiabilidade, por se tratar de verdades que não pode conter erros, não pode ter dúvida nem contradições. A aceitabilidade ela deve ter sido aprovada por líderes e fazer parte das igrejas, as igrejas escutarem e testemunharem daquelas cartas, das epístolas, dos livros escritos. O dinamismo diz respeito à sua capacidade, à capacidade que a Bíblia tem de transformar os seus leitores, né? E com essa prerrogativa, Paulo nos escreve aqui, vamos pegar a Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, e diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para a boa obra. Então, a palavra de Deus tem esse dinamismo de transformar a vida do seu leitor. Porque, por se tratar da palavra de Deus, ela tem esse dinamismo. Porque o cânon, com a morte dos apóstolos, alguns escritos ficaram e eles sentiram a necessidade de guardar, de ter essa palavra para que não se perdesse. Surgiu do desejo dos cristãos de ter um volume do relato da vida do seu Salvador, de Jesus Cristo. Esses livros eram escritos por pessoas que andaram com Cristo, que testemunharam disso. A exceção disso foi Paulo, que recebeu diretamente do Senhor, que ele mesmo diz: isso, o que eu recebi do Senhor, isto mesmo vos entreguei, né? A existência de livros também apócrifos, que vamos falar no tema seguinte, livros espúrios que saíam, né, no segundo século principalmente, tinha muitos escritos que não faziam parte, e para fugir das heresias, dos ensinamentos errados, foram feitos esse cânon, para nada mais ser acrescentado. Outra coisa importante também foi a necessidade da tradução. Para se traduzir, precisava ter o escrito para ser traduzido. Então, houve a tradução para vários idiomas, inclusive chegou até nós por causa disso. Pois para que todos soubessem quais eram os livros que eram canônicos e os demais ser descartados. Foi assim que fechou os 27 livros do Novo Testamento. Das escrituras da igreja primitiva, podemos notar o seguinte: as provas para um livro se declarar canônico, como eu falei, ele tinha que ser escrito por apóstolos ou por uma autoridade, no caso de Paulo. Se ele era lido também por todas as igrejas, se era aceito como inspirado, se era aprovado, se tinha edificação, se trazia edificação para as necessidades espirituais da igreja. Assim foi feito o cânon do Novo Testamento. Podemos constatar que era necessário esses escritos. Para termos uma revelação completa de Deus, a Bíblia, em um sentido, um livro, todo inspirado por Deus, explicando ao homem o plano
de salvação e a vontade do Senhor para a sua vida. Porém, cada livro separado tem seu lugar e a sua revelação não se completa sem a totalidade. Então precisa um livro completar o outro, um livro revelar o outro, um livro trazer luz para o outro e assim se complementar, né? Vamos falar agora dos apócrifos. Uma vez fechado o cânon, existem os livros apócrifos. Esses livros não eram considerados inspirados. A palavra apócrifo significa oculto, escondido, secreto. Muitas vezes era usado para indicar as escrituras secretas de algumas seitas que não se revelavam, não revelavam seus mais profundos ensinos, a não ser para os seus adeptos. Era fechado. Em uma palavra, os livros apócrifos são os que têm sido julgados não canônicos. Assim como no Novo Testamento, desde o Antigo Testamento também, os livros que não estavam no canon, que não estavam na Tanakh, que era a Bíblia hebraica, eles denominavam ela como, literalmente, livros falsos, ou falsos escritos. No Novo Testamento, também teve essa denominação, mas está escrito aqui, Apocalipse 22, 18 e 19. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, assim, não se pode colocar nem uma vírgula, nem um tio da palavra, nem acrescentar e nem tirar da palavra de Deus. Não podemos deixar querer acrescentar palavras que nos agrada ou retirar palavra que não nos agrada. A gente vê algumas versões, cuidado com algumas traduções, algumas novas versões, querendo distorcer. A Bíblia, ela tem várias versões, é boa. Eu mesmo tenho uma quantidade de Bíblias aqui, tenho mais de 10 Bíblias. Às vezes eu leio uma tradução, leio outra, e para chegar a um entendimento, às vezes tem uma palavra diferente, né? Porque a Bíblia a gente sabe que foi escrita no hebraico, no aramaico, foi transliterada do grego para o latim, do latim foi transformado para várias línguas, né? Para o inglês, para o alemão, até chegar ao português também, como hoje praticamente em todos os países do mundo tem a sua versão na sua língua. Então, vamos agora tratar do tema central da Bíblia. Sabemos que o tema central da Bíblia é Jesus Cristo. Entende-se que, olha, Deus é o autor, o Espírito Santo é o intérprete e Cristo é o seu tema primordial. A respeito disso, Jesus Cristo mesmo, na passagem de João 5,39, o que ele diz? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Entre muitos outros textos está a colocação de Jesus como centro da Bíblia. Tem uma Bíblia de estudo de Dr. Scofield, ele divide as Escrituras de forma resumida assim. Primeiro, preparação. Todo o Antigo Testamento é uma preparação para o surgimento de Jesus Cristo. Manifestação. Nos evangelhos temos a encarnação e a manifestação de Jesus Cristo. 3. A propagação. O anúncio de Cristo ressuscitado, quando foi proclamado a ressurreição de Jesus. 4. Explanação. Nas epístolas temos a explicação das doutrinas de Cristo. E 5º, e aguardado, é a consumação. No Apocalipse temos uma visão da consumação de todas as coisas preditas por Jesus Cristo e tendo ele como foco principal. Eu gostaria de ler para vocês aqui, um livro da CETEC, a qual foi uma das faculdades que eu fiz a minha graduação, escrito aqui pelo teólogo
que já dorme no Senhor, Antônio Gilberto, em Gênesis, ele é a semente da mulher, Gênesis 3,15. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual, Êxodo 12. Em Levítico, ele é o nosso sumo sacerdote. Em Números, ele é a coluna de fogo e a nuvem da noite. Em Deuteronômicos, ele é o profeta no meio do povo. Em Josué, ele é o capitão dos exércitos do Senhor. Em Juízes, ele é o nosso juiz e libertador. Em Ruth, ele é o nosso parente remidor. Em Samuel, ele é o nosso profeta. Segundo Samuel, ele é o nosso sacerdote. Em 1 Reis, ele é o nosso rei. Em 2 Reis, ele é o rei fiel. Em 1 Crônicas, ele é o grande monarca. Em 2 Crônicas, ele é o monarca que permanece. Em Esdras, ele é o grande escriba. Em Neemias, ele é o nosso restaurador. Em Esté, ele é o nosso escape da morte. Em Jó, ele é o nosso redentor que vive. Em Salmos, ele é o nosso pastor e sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é a vida completa. Em Cantares, ele é o amado da nossa alma. Em Isaías, ele é o Messias prometido. Em Jeremias, ele é o renovo da justiça. Em Lamentações, ele é aquele que chora por nós. Em Ezequiel, ele é o novo principal. Em Daniel, ele é o quarto homem da fornalha. Em Oséias, ele é o marido fiel. Em Joel, ele é o nosso batizador. Em Amós, ele é o divino lavrador. Em Obadias, ele é o nosso salvador. Em Jonas, ele é o grande missionário. Em Miqueias, ele é o libertador divino. Em Naum, ele é o libertador, ele é o juiz das nações. Em Abacuque, ele é o Deus da nossa salvação. Em Sofonias, ele é o Senhor zeloso. Em Ageu, ele é a glória da segunda casa. Em Zacarias, ele é o renovo da justiça. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Em Mateus, ele é o rei dos judeus. Em Marcos, ele é o servo de Deus. Em Lucas, ele é o filho do homem. Em João, ele é o filho de Deus. Em Atos, ele é o Senhor ressurreto. Em Romanos, ele é aquele que nos faz mais do que vencedores. Em Coríntios 1, ele é o nosso Senhor das nossas vidas. Em 2 Coríntios, ele é o nosso conforto. Em Gálatas, ele é o libertador ao jugo da lei. Em Efésios, ele é aquele que cumpre tudo em todos. Em Filipenses, ele é o modelo de humildade. Em Colossenses, ele é a plenitude de Deus. Em Tessalonicenses, ele é aquele que vem arrebatar a igreja. Em 2 Tessalonicenses, ele é aquele que vem para julgar os ímpios. Em 1 Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e o homem. Em 2 Timóteo, ele é o nosso modelo. Em Tito, ele é o nosso exemplo. Em Filemão, ele é o nosso Senhor e Mestre. Em Hebreus, ele é o nosso intercessor junto ao Pai. Em 1 Pedro, ele é a pedra angular da nossa fé. Em 2 Pedro, ele é a nossa força. Em 1 João, ele é o nosso advogado junto ao Pai. Em João 2, 2 João, ele é a verdade. Em 3 João, ele é o caminho. Em Judas, ele é o nosso protetor. Em Apocalipse, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todo Antigo Testamento, cada passagem ali é uma tipologia de Cristo. Vamos estudar isso lá na frente sobre tipologia. A inspiração da Escritura. O Espírito Santo, como falamos, ele é o coautor, né? O Espírito Santo atuou em conjunto com os autores a fim de assegurar um produto infalível, sem erros, sem contradições. Uma questão de grande especulação que atiça a curiosidade de muitos estudiosos. O mistério permanece insondável, como um livro escrito tão de forma diferente, em lugares diferentes, contexto diferente, e tudo se encaixa. Isso é um mistério insondável, mas é que é fácil de entender, claro e compreensível para aqueles que recebem a palavra, abre o coração, o Espírito Santo vem lá, ainda testifica em nós, né, esses parâmetros da palavra de Deus como norma de fé e conduta, palavra de verdade, palavra de vida. Então, as Escrituras, ela é inspirada
por Deus através do Espírito Santo, tendo Jesus como o tema principal. Sobre a autoridade da Bíblia, o próprio Jesus afirmou a divina inspiração da palavra. Ele relatou vários temas, desde Adão, Noé, profeta Jonas. Ele citava muito o livro de Isaías, ele leu lá, disse: hoje se cumpriu. Então, a autoridade da Bíblia, ela é infalível pelo poder que ela tem, que ela é apta. É como espada, ela penetra entre juntas e medula, entre a divisão da alma e do espírito, e ela transforma o homem. A palavra de Deus, ela é um livro sem igual, fechado, é um livro comum, aberta, é Deus falando para nós e trazendo renovo para a nossa vida. Então, creia na inspiração da Bíblia e sinta o Espírito Santo te guiando no caminho da verdade. Jesus Cristo diz: Pai, santificam na verdade, na sua oração, de João 17:17. E ele diz: a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus, ela tem autoridade de Deus para transformar a minha e a sua vida. Pessoal, vamos lá começar agora a quinta aula. São 5 aulas. Essa é a quinta aula de bibliologia. Estamos seguindo aqui, a aula de acordo com a apostila. A apostila, ela vai estar completa aqui com os temas, sobre o sumário aqui, a organização. Primeiro, falando sobre a introdução bíblica, a origem da escritura, o que é a Bíblia, os manuscritos originais, os idiomas, os autores, as traduções, a organização dos escritos, a classificação dos livros, os assuntos dos livros. Falamos sobre a canonicidade dos livros, livros apócrifos. Falamos do tema central da Bíblia, falamos da inspiração das escrituras, falamos da autoridade da Bíblia. Agora vamos falar sobre como manusear a Bíblia, os métodos de interpretação, as considerações finais. Então, compartilhe esse vídeo, assista. E relembrando, temos as videoaulas, temos as apostilas, temos o áudio das apostilas para você ouvir também, e vamos também dispor de aula presencial. Só falta você entrar em contato, marcar com a gente, aí vamos montar a turma e vamos dar. Deus já providenciou aí um espaço para estarmos assim, dando essa aula presencial, que é uma maravilha, que aí você vai levar seu caderno, vai anotar, vamos tirar as dúvidas, vamos interagir, vamos fazer perguntas. Então vai ser muito bom. Então compartilha, dá um joinha aí e comenta. E esse é o curso aí de teologia básico, totalmente gratuito para você. Assiste as aulas online, presencial, do jeito que você puder, faça o curso. Então conto com você. Um grande abraço. Vamos lá para dar sequência da aula, a aula 5 de bibliologia. Vamos lá. Sobre a autoridade da Bíblia, o próprio Jesus afirmou a divina inspiração da palavra. Ele relatou vários temas, desde Adão, Noé, profeta Jonas. Ele citava muito o livro de Isaías, ele leu lá, disse: hoje se cumpriu. A autoridade da Bíblia, ela é infalível pelo poder que ela tem, que ela é apta. É como espada, ela penetra entre juntas e medula, entre a divisão da alma e do espírito, e ela transforma o homem. A palavra de Deus, ela é um livro sem igual, fechado, é um livro comum, aberta, é Deus falando para nós e trazendo renovo para a nossa vida. Então, creia na inspiração da Bíblia e sinta o Espírito Santo te guiando no caminho da verdade. Jesus Cristo diz: Pai, santificam na verdade, na sua oração, de João 17:17. E ele diz: a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus, ela tem autoridade para transformar a minha e a sua vida. Como manusear a Bíblia? A Bíblia, ela é como o manual do homem. Eu sempre faço um exemplo. Quando você vai procurar o defeito ou para montar alguma coisa, e você quer saber como monta, como é que funciona, quando uma peça
não está encaixando, você vai aonde? Vai no manual. No manual você vai aonde? Na referência, no ponto daquele assunto ao qual você está disposto a solucionar. Então a Bíblia é assim, ela está organizada, né? Não é uma ordem cronológica para você ler, ela é de fato a palavra de Deus, mas conhecemos a Deus através da sua palavra, não esquecendo que devemos amá-la de todo o coração, crescendo em comunhão com Deus, para assim ter uma compreensão da palavra dele. Está agrupada por assuntos, a Bíblia é dividida por livros, capítulos, versículos, pontos, parágrafos, continuação. Então, isso tudo para facilitar a nossa leitura. Existe também muitas traduções, por isso que é bom, às vezes, você ler em outras traduções para chegar a um entendimento da sua linguagem, uma linguagem que você consiga entender melhor. Não que o sentido da palavra mude, de forma nenhuma. Você não pode procurar um texto que se encaixe à sua vontade, mas realmente o que o texto quer dizer. É bom sempre tomar nota, anotar, porque a memória da gente falha. Se tiver um caderno para estar fazendo as anotações, fazendo os seus rascunhos, as suas pesquisas e anotando. Hoje a tecnologia, a qual até a gente está usando aqui, a tecnologia ela é fantástica. Você vai lá, digita, você já vai lá no texto. Agora é bom fazer de forma lógica, de forma que você consiga entender o assunto, pegar todos os textos que tratam sobre aquele assunto, porque tem uma grande diferença entre o texto, o contexto, a referência, porque para não pegar, como fala, né, pegar um texto sem contexto e fazer um pretexto para fazer uma coisa errada e justificar aquilo na palavra, ou usar de forma vã. Então, a Bíblia tem o texto, é o que está aqui. Tem um contexto, é o que vem antes e o que está depois, fazendo todo o contexto, né? Tem as referências em outros locais e a lógica. A lógica é a sua ligação com as outras passagens reconhecidas como verdadeiras que tratam aquele assunto, onde tem, assim, jurisprudência, vamos falar assim, né? Que consegue ela se explicar por ela. Não dizer uma coisa aqui, na outra dizer outra. Não, a Bíblia ela é coerente. Os textos são as palavras contidas na passagem, como eu falei, né? E o contexto é o que vem antes e o que vem depois. Precisa se entender o contexto da palavra. Agora vamos para o modo de interpretação da Bíblia. Há pelo menos 3 métodos para se interpretar a Bíblia. Ele tem o sentido literal, tem o sentido figurativo e o simbólico. O literal, esse método interpreta o texto literalmente, ao pé da letra, exatamente da forma que está escrito. Um exemplo disso é João 11,35, quando assim, Jesus chorou. Ali não cabe uma alegoria, ou ali está dizendo, Jesus chorou. É um termo afirmativo literal. Tem o figurativo, vamos dar um exemplo aqui. O texto ele figurativo, esse método interpreta alguns textos que fazem a figura de linguagem, tipo parábolas, metionina. Jesus contava muita parábola, né? As metáforas, hipérbole, pleonasmo, entre outros. E ele lhe pôs uma parábola dizendo, aqui Jesus falando, né? Qual dentre vós tem uma ovelha, 100 ovelhas que perdendo uma dela, não larga as 99 e vai buscar, né? Aí depois de achar, disse, alegremos comigo, né? E convoca os vizinhos e faz aquela festa. Aqui ele está fazendo uma alegoria, né? Um sentido figurado daquilo. Tem um sentido também simbólico. Tem algumas coisas que é usada como símbolo na Bíblia. Este método se caracteriza pela análise da utilização de símbolos, estilos amplamente empregados na descrição, no caso do tabernáculo, no livro de Levítico, tem muitas colocações ali simbólicas. Como também no livro de Apocalipse, tem algumas coisas como aqui em Apocalipse 12, que diz assim, e viu um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa
de 12 estrelas sobre a cabeça, e estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. Então, uma simbologia daquilo. Então, tem coisas que você não interpreta literalmente. Vamos assim para as considerações final. A Bíblia existe para que possamos compreender, temer, amar e respeitar a Deus sobre todas as coisas. Assim, ela se denomina como sagrada. A Bíblia é sagrada. Então, devemos assim, com o nosso coração, para ouvir a voz de Deus, não só ouvir, mas dar ouvido, guardar em nosso coração a palavra de Deus, porque esse é o dever de todo homem. Finalizando então, pessoal, essa aula de bibliologia sobre a Bíblia, sobre o nosso manual de regra e fé, não devemos tomá-la como um livro comum, apenas para trazer algum conhecimento à nossa mente, mas ele é um livro que traz vida. Devemos orar, pedir orientação de Deus para nos revelar a sua palavra, nos conceder graça e entendimento da Escritura, pois é através da Bíblia, através do Espírito Santo agindo em nós, que vamos conseguir crescer no conhecimento, mas também na graça do Senhor, nos orientando, porque devemos, como falou Jesus, é nela que contém palavras de vida eterna. Então, vamos continuar esse estudo. Eu agradeço a você por ter acompanhado mais uma aula agora, finalizando a disciplina de bibliologia. Se vemos na próxima matéria. Compartilhe este vídeo, essa playlist, que está organizado as aulas, as aulas, os áudios também da apostila. Entre em contato para saber como é que você baixa essa apostila em PDF, ou você também pode tê-la assim, ó, como uma apostila impressa em forma de um caderno, né, que dá para você guardar de forma como um material de estudo, de pesquisa. Aqui tem várias referências, só dei uma pincelada por cima da apostila. A apostila é bem rica, tem todos os versículos a qual a gente fala tudo. Tem um versículo confirmando aquilo que a gente falou. A gente está numa videoaula rápida aqui, mas se você se debruçar aqui na apostila e com a Bíblia, conferindo os versículos, lendo, tenho certeza que vai ser de grande valia para a sua vida, para a vida da sua família, seu ministério, para tudo. Então, sendo assim, te agradeço, um grande abraço e até a próxima.